porque uma mentira foi repetida várias vezes no Conselho de Ética, deputado Daniel, de que aqui dentro da Câmara dos Deputados, né, o senhor Gabriel Costenaro teria vindo para provocar o deputado Glauber Braga e teria ido para cima do deputado Glauber Braga provocando. Pois bem, basta uma análise que qualquer um de vocês pode fazer dos autos do processo em que se encontram as imagens de câmeras do circuito aqui da Câmara dos Deputados, para ver que Gabriel Costenaro não só não provocou o deputado Glauber Braga, como estava de costas quando foi abordado pelo deputado. Vocês podem... Eu peço silêncio ao plenário. Peço silêncio ao plenário. Há um deputado usando a palavra. Eu peço a compreensão de todos para que possamos continuar essa reunião no clima cordial a que ela está se desenvolvendo. Por favor. Deputado Kim, a palavra está com Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Como diria Nelson Rodrigues, né? Certos tipos só quero vaias mesmo. Então isso muito me honra ter a reação desse tipo de gente. Não bastasse essa atitude de agredir um cidadão a pontapés e expulsá-lo da Câmara dos Deputados, depois o deputado Glauber Braga parte para cima de mim. E eu nem sequer tinha dirigido a palavra a ele. Ele vem, isso está no processo, me acusa de ser, como colegas de partido dele já fizeram, e também alguns integrantes do Partido dos Trabalhadores também já o fizeram, todos eles já felizmente condenados pela justiça, transitado em julgado e já com a indenização caindo na minha conta, me acusou de ser defensor do nazismo e por isso também responde o processo. No mesmo dia, ainda participa aqui na Câmara dos Deputados de um evento e defende abertamente, isso há registro em vídeo para quem queira ver, que liberais sejam aniquilados. Esta é a palavra, essa é a expressão utilizada pelo deputado Glauber Braga, aniquilados. E a grande tese do deputado Glauber é de que ele estaria sendo perseguido por denunciar o orçamento secreto. Ora, eu também denunciei o orçamento secreto, aliás, me candidatei à presidência da Câmara e no meu discurso foi centrado justamente na denúncia de todos os desvios do orçamento secreto da legislatura passada. A grande diferença entre mim e o deputado Glauber é que ele para de denunciar o orçamento secreto agora que ele é operado pelo governo Lula. Agora que parlamentares da base do governo, para votar junto com o governo, recebem repasses, seja via RP8, seja via RP2, e o deputado Glauber sabe disso. Sabe que continua acontecendo, assim como os parlamentares da base do governo. E mais do que isso, ainda consegue uma suspensão essa que não há previsão regimental para que aconteça, mas alguma força obscura atuou sobre o presidente Hugo Mota para garantir ao deputado Glauber 60 dias numa tentativa de salvar o seu mandato, que foi vocalizado, inclusive, por vários dos parlamentares do governo. Inclusive, me lembro que esse foi o apelo específico do líder do PT, o deputado Lindbergh, no Conselho de Ética, que houvesse um tempo para negociar uma saída para o deputado Glauber. E aí eu me pergunto, o que estaria sendo utilizado nessa negociação para salvar o mandato do deputado Glauber? Será que são as mesmas emendas e os mesmos cargos que ele diz denunciar e que agora são operacionalizados e que agora são utilizados pelo governo petista e por isso, por estar na base do governo, mas apesar de não admitir, né, se dizer, aspas, oposição à esquerda, como uma ala do PSOL se intitula, mas na prática é base do governo, agora por estar sendo operacionalizado pelo lulismo e pelo petismo, né, deixa de denunciar e deixa de vocalizar aquilo que ele era, se coloca ali como o grande paladino do enfrentamento a emendas do orçamento secreto. Um outro ponto que Glauber não cumpre a sua própria palavra. Ele dizia que queria levar o processo direto para o plenário, que sequer apresentaria recurso à SCCJ, mas talvez isso aí seja parte da negociação com o deputado Hugo Mota. Mas já me adiantando a essa aprovação do recurso,
eu já trouxe aqui um kit pro deputado Glauber ficar de novo aí em outra greve de fome. Tem pantufa, tem gorro, tem Gatorade. Pode pegar aqui e ficar à vontade. Obrigado, presidente. Eu quero começar minha fala com um exemplo, presidente. A punição para trafegar 20% acima do limite de velocidade é de multa de R$ 140. Ao invés disso, o julgador aplica pena de prisão e multa de 10 milhões de reais. Qual seria o problema aqui da aplicação dessa pena? Aqui não é um problema de dosimetria, mas sim de vício formal, o que torna a decisão nula, porque a pena aplicada não tem previsão legal para aquela conduta específica. E o julgador aplicou a pena que ele quis, ainda que a legislação brasileira indique outra coisa. É exatamente a mesma conduta que foi aplicada no Conselho de Ética com relação ao deputado Glauber Braga. Porque o relator, ele aplicou a pena que ele quis, não aquilo que o Código de Ética determina. E aqui nós podemos ser criativos, nós podemos em alguns momentos sermos vingativos, nós podemos ser injustos, mas sempre nós temos que seguir aquilo que diz o nosso Código de Ética. E no que diz respeito, senhoras e senhores, à agressão física, não se trata de escolher qual é a pena, portanto não se trata de dosimetria. O Código de Ética, ele é taxativo. Vou ler para vossas excelências. A censura escrita será aplicada pela mesa por provocação do ofendido nos casos de incidência nas condutas previstas no inciso 3 do artigo 5º. E o que diz o inciso 3 do artigo 5º? Praticar ofensas físicas ou morais nas dependências da Câmara. O nobre relator do Conselho de Ética utilizou o artigo 4º, distorcendo aquilo que está taxativo no nosso Código de Ética. E, nobre relator, com todo respeito à vossa excelência, o seu relatório se omitiu diante disso. E não se trata aqui de uma questão de mérito. Seria se a gente estivesse falando da dosimetria da pena, ou seja, de uma escolha política, subjetiva, de qual a pena deveria ser aplicada. Se trata de um vício formal. Também por isso, nós estamos contrários ao relatório que foi apresentado por Vossa Excelência, porque é explícito que houve um vício formal. Queria, em segundo lugar, fazer alguns agradecimentos. Sim, agradecimentos. Porque todo esse processo de luta contra essa injusta cassação também tem nos dado muitos exemplos de solidariedade. Primeiro, de milhares, para não dizer milhões de pessoas que nos abordam, Glauber, todos os dias, como nos abordaram na cidade do Rio de Janeiro nos últimos dias, dizendo: deputado, deputada, nunca vi algo tão absurdo e injusto acontecendo diante dos nossos próprios olhos. Fique aqui com a minha solidariedade. Mas eu também quero agradecer a todos os partidos políticos e parlamentares que já se posicionaram publicamente contra essa arbitrariedade. Evidentemente ao PSOL, ao PT, ao PCdoB, ao PDT, PV, PSB, ao PSD, a alguns dirigentes do Cidadania, em nome do Cristóvão Buarque, que é vice-presidente, que emitiu uma nota muito qualificada a respeito do que está acontecendo, e também a alguns importantes parlamentares avulsos de partidos como PP, MDB, Republicanos, Podemos, inclusive do PL. Todos eles nos abordam todos os dias para dizer que estão contra a cassação, porque é injusta, porque não se caça deputado por ter reagido a uma provocação à própria mãe e porque isso pode abrir um precedente gravíssimo para os demais parlamentares. Muitos desses que nos abordaram, dessas siglas que nos abordaram, não gostam do PSOL, não gostam do Glauber, não concordam com o Glauber, mas não é isso o que deve mover o voto diante de um conselho de ética. Porque, afinal de contas, pelo que o Glauber está sendo julgado? Ele está sendo julgado porque alguns não gostam dele, porque alguns o consideram chato, porque alguns não gostam das suas posições, ou, supostamente, por ter agredido uma pessoa que veio aqui à Câmara para ofender a mãe dele?
Se é por esse fato que ele está sendo julgado, a gente tem que utilizar aquilo que diz o nosso Código de Ética. Se querem dar um outro julgamento, que mudem o Código de Ética anteriormente, para poder aplicar essa pena distorcida que seria a da cassação. Para além do que diz o nosso Código de Ética, vou relembrar. Chiquinho Brazão, na última semana, não foi votado em plenário. Aliás, aqueles que estão muito incomodados com os 20 dias de prazo, 60 dias de prazo, que foram conquistados fruto da corajosa greve de fome, e, aliás, para aqueles que duvidam, que ficam tirando sarro da greve de fome, peço que consultem os excelentes profissionais de saúde do Departamento Médico da Câmara, que acompanharam todo o processo diuturnamente, que tem relatórios atestando do que se trata um processo de greve de fome, que foi o que o Glauber vivenciou. Peço que um relatório, inclusive, para o Departamento de Polícia aqui da Câmara, que fez a guarda, a segurança permanentemente do Glauber durante esse processo de greve de fome. Para aqueles que tiram sarro e que menosprezam, recorram à documentação, recorram à verdade e fujam da fake news e da provocação. Mas voltando, Chiquinho Brazão, o processo dele está há meses parado desde que foi aprovado no Código de Ética. Nunca foi votado. Ainda não foi votado. O que aconteceu? A mesa diretora decidiu pela sua cassação. Por qual motivo, gente? Para que ele tivesse seus direitos políticos preservados. E talvez para que alguns parlamentares não se constrangessem de votar contra ou votar a favor de um colega parlamentar. Por mais grave que tenha sido o que ele fez, foi essa a decisão da Câmara, da qual nós discordamos e sobre a qual nós protestamos, como fez a deputada Fernanda Melchiona na sua questão de ordem no dia de hoje. Porém, foi essa a decisão da Câmara. Mandante de um assassinato tem os direitos políticos preservados. E o que estão querendo fazer com o Glauber? Caçar e torná-lo inelegível por mais 8 anos. Não é evidente a distorção? Aqui não se trata nem de 2 pesos e 2 medidas, Fernanda. Aqui se trata de falta de vergonha na cara, vocês me desculpem. Perdoar um assassino desse jeito? E tirar o mandato? E impedir que ele possa ser candidato? Do deputado Glauber? Porque ele reagiu a um provocador? Que ofendeu a sua mãe? Que poucos dias depois veio a falecer, infelizmente?